Caros telespectadores da Rede Previdência. Previdência hoje em 10 minutos. Fechando a semana, eu sou Ricardo Souza. Nessa semana você teve grandes advogados de vários lugares do país trazendo as notícias mais importantes sobre a Previdência. Eles fazem uma seleção. E hoje é minha tarefa, eu trago notícias sobre os precatórios no Espírito Santo, também trago notícias sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo, greve no estado de Bauru contra a reforma da Previdência, derrota na Justiça do Banco Safra e do INSS por empréstimo consignado indevido. Bom, então essas são algumas das notícias que eu vou começar a passar para ti agora e eu vou fazer aquele pedido, curta e compartilhe este vídeo. Isso nos ajuda muito o nosso projeto a ganhar cada vez mais força. E a você que já faz isso sempre, e a você que está inscrito no nosso canal, que colocou o sininho de ativar as notificações, nosso muito obrigado, porque a Rede Previdência é o seu lugar. E a gente começa, então, falando sobre decisão na Justiça que condenou o INSS e o Banco Safra. Foi no Paraná, né? A indenizar uma aposentada que não tinha feito empréstimo, né? Tinha inclusive feito um bloqueio nas contas dela, na conta dela, para que não entrasse empréstimo consignado. E, mesmo assim, o INSS permitiu que o Banco Safra fizesse um empréstimo indevido contra a vontade dela, no valor de R$ 32 mil, um pouco mais, 32 mil e uns quebradinhos. E aí, na Justiça apurou-se que causou-se um prejuízo à segurada, à aposentada, da ordem de R$ 3 mil, ou seja, 10% do valor emprestado, né? E, fruto disso, ambos foram condenados a uma indenização de R$ 10 mil. Sinceramente, eu acho pouco, tá? Eu acho que trabalhador no Brasil, infelizmente, a Justiça coloca as indenizações mais para baixo, como se eles dizem, né? Infelizmente, o Judiciário diz que quer evitar a indústria do dano moral. O problema é que quando ele quer evitar a indústria do dano moral, ele acaba fomentando a indústria dos poderosos que tem práticas lesivas aos consumidores, aos aposentados e a várias pessoas. Então, R$ 10 mil é pouco, não é? É uma indenização pequena e o INSS e o Banco Safra precisam aprender, precisam sentir no bolso o peso de uma ação como essa na vida das pessoas. Muitas vezes, o segurado paga um preço caríssimo, não apenas por um empréstimo indevido, às vezes tem a conta bloqueada, tem o nome no Serasa, não pode fazer outras atividades. Então, os danos são sempre muito grandes. E, infelizmente, no Brasil, as indenizações são muito baixas. Só para concluir, a decisão foi da primeira vara da Justiça Federal na cidade de Paranavaí, no Paraná. Agora, vamos para o Espírito Santo. No Espírito Santo, o TRF2, né, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ele liberou 818 milhões em atrasados, os precatórios, né, de precatórios para os aposentados que ganharam ações judiciais e que tinham seus precatórios aguardando no Espírito Santo. Segundo dados do TRF2, esta medida beneficia não é? É justa com 16.178 beneficiários. Olha, é um absurdo também, é um absurdo grande que um segurado solicita ao INSS uma aposentadoria ou uma pensão, é negada indevidamente, ou seja, o errado é o governo. O segurado, o cidadão, passa anos e anos no processo judicial sendo protelado o governo, apesar de estar errado. No final, se comprova que o governo está errado e, na hora de pagar, ele usa essas medidas protelatórias como a PEC dos precatórios. Essa PEC precisa ser derrubada.
não é? Então, mas de qualquer forma, para essas pessoas está aí uma notícia positiva, tá bom? Permanecemos no Espírito Santo, vamos agora para Vila Velha, o Instituto de Previdência de Vila Velha, o IPVV, né? O IPVV, ele abriu inscrições para vagas do Conselho Deliberativo e Fiscal do regime próprio de Previdência. Muito interessante, né? Então, a entidade ela está abrindo para aquelas pessoas que queiram se candidatar a ocupar esses cargos representando os servidores. A eleição será realizada no dia 6 de outubro, tá? Voto direto, secreto, todos aqueles cuidados, inclusive ela é parte da regulamentação da lei do regime próprio de lá. O desejo de que os eleitos representem a vontade e os interesses dos servidores. Bom, agora vamos para Bauru, São Paulo. Né? Em Bauru, aconteceu nesta semana uma greve dos servidores municipais. Os servidores paralisaram em protesto contra a reforma da Previdência Municipal. Né? A gente vai seguir aqui acompanhando os fatos de Bauru e trazendo sempre mais notícias. Trago também para você a informação de que o cadastro único, né, o CAD único, o novo CAD único, ele já tem o pré-cadastro possível pela internet, tá? Então, você pode acessar o site do INSS, né, ou site ou aplicativo, né, para fazer o cadastro único na versão web, tá bom? Depois disso, você procura ou um CRAS ou um posto de cadastro único. E, por fim, eu trago para você uma notícia do STJ, um recurso especial de Minas Gerais, né, em que foi rejeitado, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o nome do município, Manhuaçu, perdão, desculpem aos moradores, eu não sabia pronunciar corretamente, Manhuaçu, em Minas Gerais. A situação de Manhuaçu é o seguinte: o servidor ingressou na justiça, certamente o processo na decisão não tem informação, mas certamente ele, apesar de ser servidor efetivo, era vinculado ao regime geral, teve o benefício do regime geral e, evidentemente, que pleiteou os direitos constitucionais. E é a chamada complementação da aposentadoria dos servidores públicos. Né? Então, por exemplo, se a Constituição garante ao servidor a paridade, a integralidade, e o INSS, o município vincula o servidor ao regime geral, ao INSS, e esse benefício é menor, o servidor luta pela complementação. Infelizmente, né, nessa cidade, em Manhuaçu, temos o registro de uma decisão contrária. Um direito constitucional evidente, inequívoco, mas o judiciário de lá, referendado pelo judiciário estadual, entendeu que não cabia, porque apesar de ter sido indevido a vinculação do servidor ao INSS, né, ele não contribuiu. Então, o Judiciário do Espírito Santo jogou o peso da irresponsabilidade do município, né, do ato errado do município, sobre o seu servidor. Né? Quem vai pagar o preço agora é o servidor. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso. Imagina que o servidor ganha R$5.000. 5 mil é um valor alto. Vamos botar R$3.000. E imagina que ele não é vinculado ao regime próprio. Se ele se aposentasse pelo regime próprio, ele ganharia R$3.000. Ele se aposentaria com R$3.000. E aí, imagina que o município o coloca no regime geral, e no regime geral tem o fator previdenciário. E imagina que ele se aposenta apesar de ter uma média de R$3.000, ele se aposenta com o fator previdenciário mordendo aí
40% do benefício dele. 40% de 3 mil, eu estou fazendo a conta aqui na cabeça, é 1.200. O benefício dele cai para 1.800. Né? Então, o que seria o benefício de 3 será de 1.800. Os servidores, nesse contexto, já que a Constituição não deixa margem à dúvida que eles têm direito à paridade, luta para receber a complementação, ou seja, mais de 1.800 já recebe, esses 1.200 que faltam. É um direito muito bom, né? Vários casos, tem tido várias vitórias judiciais, mas, infelizmente, no caso específico, houve decisão contrária. Quais os argumentos que eu realmente, eu diria até que eu repudio. Tá? Eu fico chocado como é possível utilizar-se esse raciocínio. Por exemplo, o argumento de que o servidor não contribuiu e, se não contribuiu, como o benefício é contributivo, ele não pode ter direito. Não faz sentido nenhum, né, essa regra, porque, por exemplo, um operário, quando a empresa não recolhe as suas contribuições, a culpa é da empresa por não ter recolhido e a culpa é do INSS por não ter fiscalizado. Evidentemente que, nesse caso, se o município assumiu a prática lesiva ao servidor de colocá-lo no INSS com regras piores, né? E ele sim contribuiu, né? Não procede a informação que ele não contribuiu, porque ele estava todo mês contribuindo para o INSS, né? Então, muitas vezes em alíquotas até maiores que a do servidor. Então, nesse caso, ele sim deveria ter direito. Infelizmente, o servidor público paga sempre um preço muito caro, né? Sem dizer que o trabalhador comum também não paga, todos pagam. Bom, esse caso foi para o STJ e o STJ lavou as mãos, porque disse que se tratava de matéria constitucional. Então, o recurso foi negado, o que, nesse caso, eu concordo perfeitamente. É uma questão que deveria ir para o STF. Bom, essas são as notícias de hoje. A Rede Previdência, todas as pessoas, todos os profissionais que compõem a Rede Previdência desejam a você um bom final de semana e vai nos acompanhando. Não esqueça que amanhã a gente costuma colocar logo de manhã, no sábado é dia de estudar, uma reprise de algum programa que tem um conteúdo bem consistente para quem quer se saber muito de previdência, não é? E no final de semana também a gente destaca para você os vídeos que foram mais procurados pelo nosso público. Até a próxima, um bom final de semana.